Como e por que nasceu a Química Verde? A Química Verde ela nasceu da necessidade do desenvolvimento de materiais e de processos químicos que não sejam tão nocíveis ao meio ambiente. E como hoje em dia, na prática, a química pode ajudar o meio ambiente? A química ela pode ajudar o meio ambiente em vários aspectos. Lógico, se nós criamos materiais que não sejam tão nocivos ao meio ambiente, o meio ambiente não vai sofrer tanto, é óbvio, isso é o fato. E qual foi a pergunta? Como que ela pode ajudar no meio ambiente na prática? Sim. Nós podemos criar também a química verde. Ela tem princípios básicos, entre os estudos de catalisadores, que são substâncias que aceleram reações que geralmente são nocivas ao meio ambiente, tá? A substituição de substâncias que eram nocivas por outras menos nocivas e o uso de combustíveis e de matéria renovável, que não seja tão prejudicial ao meio ambiente. É a partir daí que a química verde pode e deve ajudar o meio ambiente. Esse princípio nasceu justamente dessa necessidade, da criação de materiais, da substituição de algumas substâncias que são nocivas e que são essenciais. E também, lógico, na obtenção de energia limpa e renovável. É a partir daí que vem a química verde, o conceito. Existem parcerias da Química Verde com outras áreas do conhecimento? Com certeza. A química verde ela tem parceria com todas as áreas do conhecimento. Para início de conversa, quando você fala de química verde, você pretende mudar o comportamento de uma sociedade em relação ao meio ambiente, você já está falando com história, você está falando de história, de cultura. Porque essa destruição do meio ambiente, essa necessidade de conforto, ela é uma coisa histórica, ela vem crescendo através dos tempos. Então você mudar a mente das pessoas no que concerne ao meio ambiente em um espaço de tempo tão curto é impossível. Então, isso é cultural. E a química verde ela deve sim estar aliada à química ambiental, à engenharia química, aos ecologistas, à geologia, para, junto com essas áreas e várias outras também de conhecimento, diminuir qualquer impacto ambiental, qualquer mal que possa ser causado ao meio ambiente. O que faz um químico que trabalha nessa área e em quais instituições ele encontra trabalho? Um químico ambiental, ele é diferente de um químico que tem nos seus princípios a química verde. A química verde, ela vem antes, ela tende a estudar algo que não gere tantos problemas ao meio ambiente. O químico ambiental, ele entra mais na parte de já aconteceu, então vamos resolver o problema, entendeu? Por exemplo, às vezes por contaminação de solos, contaminação de alguma coisa do meio ambiente através de resíduos químicos, o químico ambiental ele entra para resolver esse processo, para criar algum mecanismo que vá consertar aquele erro que foi causado. E um químico ambiental, então, provavelmente ele deve encontrar emprego em áreas do país onde haja maior concentração de indústria, porque a indústria ela gera impacto ambiental a partir do momento que ela se instala no local. Então aí entra o químico ambiental, para diminuir esses impactos que esta indústria, esta empresa tende a causar no meio ambiente. O que é diferente daquele químico que vai lidar com a química verde, que ele quer desenvolver produtos, desenvolver substâncias, catalisadores, métodos que venham a substituir aquilo que já está destruindo, entendeu? Para que seja menor os impactos ambientais. Como os resultados dessa área influenciam a vida diária das pessoas? Em tudo. A partir do momento que você acorda às 10 da manhã que está com sol de rachar, isso já é problema ambiental. Isso é uma questão ambiental, porque nós provocamos isso. E nós não podemos de modo algum reverter essa situação. Nós podemos desacelerar o processo. Então, a partir do momento que nós criamos mecanismos que não inflijam tanto o meio ambiente, as respostas do meio ambiente não serão tão catastróficas como tem sido. É lógico que as catástrofes vão continuar, porque o estrago ele foi feito milênios, não foi de agora. Nós não podemos simplesmente resolver algo que demorou milhões, milhares de anos para
como que eu posso dizer, para se construir esses problemas ambientais, eles foram construídos pela sociedade através dos tempos. Então eu não vou conseguir resolver isso em 100 anos, em 50 anos, nunca. Nunca. É fato que se hoje às 10 da manhã eu estou com um sol de rachar e com um calor muito grande e a temperatura média da Terra tem aumentado, imagina como que não vai estar isso daqui a 10 anos. Parar com isso é impossível. Parar esse processo é impossível. Nós só podemos retardá-lo. Entendeu? Se hoje nós vivemos com esse clima, nossos filhos, nossas próximas gerações vão enfrentar um clima muito pior. O que nós podemos fazer é amenizar, retardar o processo. Porque resolvê-lo, no piscar de olhos, jamais. Muitos têm um certo preconceito com a química, porque ao escutar a palavra, as primeiras coisas que eles veem na cabeça são as catástrofes ambientais e a poluição em geral. Na sua opinião, com a divulgação desse lado da química, que cuida justamente da natureza, esse senso comum pode ser mudado? Esse senso comum, ele está errado. Porque quando a gente fala de química, vocês acabam esquecendo da indústria farmacêutica e dos bens que ela faz para os indivíduos, para as pessoas, na sociedade em geral. Se não fosse a indústria farmacêutica que está diretamente ligada com a química, a qualidade de vida das pessoas seria outra. Entendeu? Na verdade, quando se diz química, as pessoas pensam naquela química do ensino médio. Ela vem naquela química do ensino médio, que ninguém entende. Entendeu? Então, se você não entende, você tende a não gostar, você tende a dizer que aquilo é ruim, entende? Mas a química, é claro, que ela sempre foi vista como algo, como fonte de lucro. E é cultural também, porque sempre buscaram conforto, formas de materiais que fossem confortáveis, que gerassem lucro. Isso mudou tem pouco tempo. Eu gosto de dizer ainda que a química de hoje, ela tem como principal objetivo consertar os erros do passado, de milhões, milhares, décadas, séculos, de muito tempo atrás. Mas a química, ela não é tão divulgada pelos meios de comunicação, porque fala-se química. Mas e o conceito de química? O que é química? Porque a química está em tudo. A partir do momento que você admite que tudo é matéria, a química estuda a matéria. Todos os tipos de matéria. Então a química está em tudo. Eu acredito sim que se a química ensinada na escola ela não fosse algo mecanizado, como na maioria das instituições até porque por falta de professores qualificados. É uma área que tem muito pouco professor formado na área. Se a química ela fosse ensinada no ensino médio de um modo diferente, em que você aplicasse aquilo no dia a dia com maior precisão, através de estudos de campos, de experiências, de aulas práticas, provavelmente teria uma outra visão a respeito da química. Então isso também, essa visão errônea da química, ela é algo que foi construído e que não vai se desfazer da noite para o dia. Vai demorar provavelmente alguns anos. E depende não só da sociedade, mas depende dos professores de química, dos químicos ambientais, dos engenheiros ambientais, de toda a comunidade química em si, para que esse conceito errôneo de química, essa visão, ela seja quebrada. Ok? Acabou. Então, acabou.